Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, uma vez, que nos concede neste segundo dia. Abençoe todos os seminaristas, todos aqueles que estão participando deste seminário. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos guarde, nos dê entendimento para compreender as Tuas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Dentro desta aula de hoje, ontem nós paramos no arrebatamento da igreja e falamos de forma bem simples a respeito das 70 semanas de Daniel. Mais precisamente, nós falamos somente do intervalo de tempo onde a igreja ela é instituída, ela é inaugurada na pessoa de Jesus, e o intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª semana, onde a igreja entra, dando continuidade histórica. Quando a igreja entra, ela entra no intervalo, quando a igreja sai, se fecha e continua a história de Israel. Então a igreja, ela é uma continuação. A igreja, ela é uma continuação. A igreja, ela continua em atividade, mesmo depois do arrebatamento da igreja, e aí nós vamos aqui trazer algumas ponderações. Nesse primeiro momento eu quero abordar sobre o arrebatamento da igreja, as linhas que acreditam no tribulacionismo, no pós, no pré e no mid. Vamos falar das questões relacionadas ao milênio, que aí a gente vai trabalhar aí com os sistemas de interpretação. Então, quando a gente vai ministrar, quando a gente entra para a área do entendimento bíblico, quero afirmar a todos, o milênio que a Bíblia se refere no Apocalipse, ele é literal. Ele é literal. Ele não é simbólico, não é figurado, ele é literal. Não trata-se de alegoria, trata de eventos literais que acontecerão no intervalo de 1000 anos. Isso é uma afirmação. Isto é uma afirmação. Certo? Então, dentro dos sistemas de interpretação, aí estes slides que eu estou trazendo aqui, este conteúdo que está sendo apresentado aí, ele não está aí da forma como ele está aqui no vosso exemplar. Então, eu preciso que prestem muita atenção e que, se houver dúvidas, por favor, perguntem, para que a gente saiba se está havendo ou não assimilação de conteúdo. Porque se eu vier falar e não suscitar sequer indagações, ou dos dois ou o professor está muito aquém da vossa capacidade, ou os senhores que estão estudando estão com dificuldades de formular as suas questões. E isto é possível de acontecer, tanto o professor não conseguir repassar o que está passando, tanto quanto a dificuldade de formular questões. Só que vou lhe dizer algo, questões só são formuladas a partir de informações e conteúdos que eu me alimentei. Todas as vezes que me faltar questionamentos é porque também me faltou leitura. Sim, até o capítulo 3. Na nossa perspectiva futurista, até o capítulo 3 já se cumpriu. Do capítulo 4 em diante estão por se cumprir. Os fatos relatados do capítulo 4 em diante estão por se cumprir, certo? Lembrando que eu apresentei ontem versículos-chave para a compreensão do texto do Apocalipse, trazendo a evidência de 3 tempos
ali dentro da perspectiva apocalíptica. Quais são esses versículos considerados versículos-chave? 1 e 19, exatamente. E qual mais? 4 e versículo 1. Então, são textos-chave que representam muito bem a característica do que era, do que é e do que será. Que retrata muito bem a característica daquilo que estava relacionado a acontecimentos que já estavam em evidência. Capítulo 1, 4 e versículo 1 é a prova disso. Depois destas coisas, e vi o céu e me chamou e disse, vem e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Aí é relacionado a eventos futuros. Porém, dentro e aí não mais tratando-se das escolas de interpretação do Apocalipse, preterista, historicista, idealista, simbólica, eclética e futurista, nós vamos para os sistemas de interpretação, sistemas, não mais escolas, mas sistemas de interpretação. E aí eu tenho o sistema amilenista, sistema pré-milenista e sistema pós-milenista. Dentro desse sistema amilenista, o que é que prevê, o que é que este sistema ensina? Está ali, vamos ler? Nega que haverá um período literal de 1000 anos. Então, isso é a ideia, o sistema amilenista. Quando alguém for evangelizar, quando alguém for... Pastor, isso realmente é importante conhecer? Veja bem, todos aqui, eu penso que esperam ou que são ganhadores de almas, são pessoas evangelizadoras. E você está pensando que a pessoa que está muitas vezes afastada da igreja, ela não conhece isto aqui? Tem às vezes muitas pessoas que não têm nenhuma crença em nada e pessoas que não fazem parte de nenhuma denominação evangélica que são aplicadas à leitura. E elas leem, sabe para quê? Para desconstruir tudo aquilo que você está construindo. Aí você chega para evangelizar uma pessoa, para falar de Jesus para ela, e aí ela leu algo a respeito, mas não está organizado no seu entendimento. E aí você chega para ela para falar de Jesus e ele entra em assuntos relacionados à doutrina das últimas coisas. Aí ele chega para você e diz, a igreja vai ser arrebatada? Vai. E como é que é esse negócio de 1000 anos aí? Isso não existe não, 1000 anos, isso não existe não. E aí? Como é que você vai entrar e vai conversar com ele, vai dialogar? Então é necessário que haja conhecimento. Pastor, estou aqui em Taguatinga, interior do Tocantins, que o povo não liga para isso não. Liga. Não se engane, no lugar mais remoto que possa imaginar, tem alguém que está se aplicando em textos e precisa ou de alguém para orientar-lhe na sua organização de conhecimento, ou de alguém para lhe ensinar alguma coisa. Tem pessoas que sabem muito, mas é um saber solto, é um saber aleatório. É por isso que o professor tem a conotação de facilitador. O que é facilitar? É levar-lhe a organização de conhecimento, levar-lhe a organização daquilo que você sabe. Às vezes você sabe, mas a forma como você sabe está incoerente. Aí chega o facilitador e coloca as coisas no lugar. Aí você diz, agora eu entendi. É por isso que é assim, que aconteceu assim, por isso, aquilo. Agora eu entendi como é que funciona. Isso é organizar conteúdo, organizar conhecimento. Então entenda que precisamos disso aqui. Precisamos. A interpretação amilenista nega que haverá um período literal de 1000 anos.
poderia dizer que a igreja é o reino de Deus na terra e o Israel espiritual. Aí é outro problema. Quando as pessoas dizem, nós somos o Israel de Deus, não se engane com esta afirmação. Certamente você já ouviu alguém dizer isso. Nós somos o Israel de Deus. Ora, não, nós somos a igreja, o Israel de Deus continua sendo o Israel. Nós somos o Israel de Deus, as promessas que foram para Israel também são para a igreja. Calma aí, veja onde é que nós estamos entrando. Percebam que a necessidade de compreensão, ela é muito grande para os nossos dias. Alguém aqui já percebeu que pessoas costumam misturar Israel com a igreja com Israel e vira tudo uma coisa só? Então, dentro da perspectiva amilenista, a igreja poderia ser dita que a igreja é o reino de Deus na terra e o Israel espiritual. E o milênio literal não existe. Está aí. Aí ali embaixo, o milênio aponta para um período de paz na terra, o que é utopia para o tempo presente. Vamos lá. No período milenar, quem é o governante? Cristo. Pastor, ele já estabeleceu o estado eterno? Não. Pastor, então Cristo será o regente das nações? Afirmativo. No período milenar, Cristo é o regente do mundo. Pastor, e Satanás está onde? Amarrado, acorrentado, preso por 1000 anos. Então, neste intervalo literal de 1000 anos, haverá paz no mundo durante 1000 anos. Pergunto, se o milênio não é literal e se nós já estamos vivendo no milênio, como se explica a maldade no mundo? Se já estivéssemos vivendo o milênio, como haveria maldade? Se Satanás se todo mal estaria aprisionado durante 1000 anos. Então, por aí já compreendemos que não trata-se de um milênio simbólico onde a igreja é o Israel espiritual, que a igreja é o reino de Deus na terra e o Israel espiritual. Não poderíamos acreditar que um sistema deste que prega que nós já estamos vivendo no milênio, porque a igreja é o Israel de Deus e o Israel espiritual, então, se há maldades, é porque o diabo continua atuando. E aí, os camaradas aí fazem umas orações, tinha um povo que fazia umas orações aí, dizendo que no raio de 5 ou 10 quilômetros aí, todos os demônios e etc e tal, os anjos pegavam eles e lançavam fora, faziam um sarapatel deles. Aí, na esquina da igreja, o povo bebendo cachaça. Então, no raio de 5 quilômetros não era para ter nada de maldade. No raio de 5 quilômetros era para ter todo mundo santo, porque ali o mal não impetrava as suas ordenanças. Aí alguém aqui acredita que nós estamos vivendo num período de paz na terra? É de paz o momento que vivemos na terra? É distante disso, é completamente oposto a isso. Então, sistema de interpretação amilenista nega a literalidade do milênio. E para este sistema, poderia dizer que a igreja é o reino de Deus na terra e o Israel espiritual. A igreja não é o Israel espiritual. A igreja é a igreja. Israel é Israel.
Nós estamos no intervalo de tempo dentro da composição histórica e profética de Israel. Ele tem que ler pelo menos um pouco mais a Bíblia, né? Porque a gente deve orar pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. Nós devemos orar. E outra, Israel, aí isto é uma perspectiva que se tem. Não é a Bíblia que diz, é uma perspectiva que se tem. Israel é o relógio. Israel é como se ele fosse um relógio, um termômetro. A gente olha para Israel e a gente percebe muitas questões que estão em volta da nação de Israel. Israel é uma nação poderosíssima. E as nações que se voltam contra Israel tendem a cair em fracasso. O Brasil, com o seu representante, no ano de 1948, o Brasil, com o seu representante, aquele representante naquele ato, ele vota favorável à criação do Estado de Israel, onde em 1948 Israel foi declarado nação. Isto tem um peso espiritual, porque é um reconhecimento, mas também é uma parte da história que vem colocar Israel como nação. E como nação, ele tem soberania. Israel, hoje, é uma potência bélica, financeira, e em Israel estão concentradas muitas questões relacionadas a aquilo que está por vir. Aí quando a gente vai para esses movimentos da atualidade, a gente está aqui, e aí falando de nós estamos aqui para nos consolidarmos. Isto aqui que nós estamos buscando é consolidação. Consolidação em nosso entendimento, em nossa formação, consolidação em nossa aplicação teológica e consolidação daquilo que nós acreditamos. Quando nós estamos aqui, nós estamos procurando firmar cada vez mais em nossos propósitos. Quando a gente olha para diversas instituições que têm surgido no século XXI, mais precisamente, são instituições que estão misturando, trazendo elementos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para a igreja atual, e querendo dizer que nós somos o Israel de Deus na terra, que nós somos o Israel espiritual, e que se nós somos o Israel espiritual, todas as simbologias da liturgia israelita, ou judaica, ou hebraica, são necessárias para que nós tenhamos aí a nossa vitória completa. Tome cuidado, porque nós já estamos aqui consolidando e sabemos que a igreja é igreja, Israel é Israel. A igreja será tirada, Israel saberá que Jesus veio, morreu, ressuscitou, voltou, e ele verá ele como ele é naquele dia. Israel, a igreja já estará com ele. Então, a interpretação pós-milenista diz o quê? Cristo voltará a essa terra após o período milenar, ou seja, segunda vinda, depois eternidade. Segunda vinda, depois eternidade. Não acredita no arrebatamento como nós acreditamos, que tem um arrebatamento, estabelecimento do milênio e depois julgamento final de todas as coisas. Alguém já ouviu falar no tribunal de Cristo e no grande trono branco, segundo previsto na Escritura?
Alguém tem dúvida o que é o tribunal de Cristo e o que é o grande trono branco? Alguém sabe para que será instituído esses dois tribunais? Um, que é o tribunal de Cristo, e outro, que é o grande trono branco? Perfeitamente. O tribunal de Cristo é entrega de galardão à igreja que foi arrebatada. Aos que ressuscitaram por morrerem em Cristo, que ressuscitarem, se unirá a igreja a estes em um só local, onde receberão o galardão pelas obras praticadas, o galardão por tudo que fez. Certamente haverá fiéis que vão receber no lucro a sua salvação. Lá é para galardão. Se é para galardão, vai ter galardão segundo as suas obras. Não é galardão geral. É por isso que anula-se essa ideia de que a salvação é pelas obras. Não. Você não faz para ser salvo. Você faz porque é salvo. Você não faz para ser salvo. Ou seja, eu não dizimo para ser salvo. Eu não oferto para ser salvo. Eu não faço obra social para ser salvo. Não. Eu não congrego para ser salvo. Eu congrego porque sou salvo. Eu dizimo porque sou salvo. Eu oferto porque sou salvo. Eu faço a obra social porque sou salvo. É diferente. Então, nós fazemos porque somos salvos. Mas naquele dia do tribunal de Cristo, nós somos salvos e, portanto, estaremos no tribunal de Cristo. Mas no tribunal de Cristo, as minhas obras, e aí não vai interferir na salvação, porque eu já estou salvo, mas as minhas obras serão colocadas na balança. E de repente, você pode olhar, de repente, aquela pessoa que limpava a igreja, que fazia obras que aos olhos humanos eram insignificantes, aos olhos humanos não valia muita coisa. Veja, valorize, porque diante de Deus, as mínimas ações realizadas por corações fiéis resultarão em galardão naquele dia, onde a igreja será galardoada na presença dele, Jesus. Então, a interpretação pós-milenista Jesus voltará depois do milênio. Está aí. Cristo voltará a essa terra após o período milenar. Segunda vinda, depois eternidade. Segunda vinda, depois eternidade. E aí, nessa perspectiva, a igreja estabelecerá o reino de Deus na terra antes do retorno de Cristo. Como é que a igreja vai estabelecer o reino de Deus na terra antes do retorno de Cristo? Se neste reino de Deus, antes do retorno de Cristo, esse período teria que ser um período dominado pela igreja. E aí dominado por nós. Aí eu pergunto, a igreja domina? Não. Qual é o poder político que a igreja exerce ao ponto de determinar e fazer com que todo o sistema político, econômico, social, financeiro, ideológico, filosófico orbite em torno dela? É o contrário. É o contrário disso. A igreja, a igreja de Cristo na terra, ela tende a sofrer cada vez mais. A tendência é esta. Sabe, a nossa esperança, o nosso refrigério é acreditar que poderemos sofrer o que sofrermos aqui na terra.
mas acreditamos numa vinda de Jesus, onde nos levará, onde nós estaremos com Ele, onde nós voltaremos com Ele e reinaremos com Ele durante os 1000 anos. Aí a igreja é com Cristo. Um dos princípios mais importantes do pós-milenismo é a difusão bem-sucedida do Evangelho, fundamentado em avanços, onde o Evangelho se propagou de forma veemente nos últimos anos. E aí a igreja realmente cresceu e cresce até hoje. Vidas são alcançadas em todo o tempo até hoje, mas convenhamos, é muita irresponsabilidade da minha parte afirmar que a expansão do Evangelho caracteriza-se um poder político da igreja na terra, um poder onde haja capacidade de mudar o curso da história sem a presença de Jesus como nosso supremo rei é impossível. Portanto, essa é a interpretação pós-milenista. E aí, para fechar essa questão, que é a interpretação pré-milenista, Cristo voltará a esta terra após o período milenar, segunda vinda, depois a eternidade. Cristo voltará a esta terra após o período milenar. Ele volta para buscar a igreja. Eu tenho um quadro comparativo aqui, onde eu vou mostrar quais são os passos desse período. Primeiro, era da igreja, esta era que nós estamos vivendo, está projetado ali. Primeiro, a era da igreja. Depois, a vinda nos ares, Jesus voltará para buscar a sua igreja, ele não pisará na terra. A vinda nos ares, depois arrebatamento simultaneamente, depois grande tribulação, depois a vinda à terra e estabelecimento do milênio. Texto-chave para o pré-milenismo, tome nota, Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Leia, por favor. Sim. Só os salvos, só a igreja que vai ver, porque vai encontrar com ele. Isso. A segunda, todo olho verá. Todo olho verá, inclusive o próprio Israel que desprezou. Todos. Alguém encontrou? Pode ler em alto e bom som, respeitando as vírgulas, pontuações e etc. Observe, alguém aqui tem dúvidas? Pessoas, eu sei que talvez seja diferente, seja algo novo para alguns, o conteúdo do Apocalipse. Mas eu lhe digo que não precisa ficar assustado com os textos, mas não podemos
ficar irresponsáveis ou alheios a eles, desconsiderando, às vezes não observando a sua profundidade. A igreja será arrebatada. Eu pergunto, alguém aqui acredita que haverá salvação para pessoas após o arrebatamento da igreja? Sim, haverá. Haverá salvação pós-arrebatamento? Haverá. Os versículos que nós lemos retratam exatamente isso. E vi as almas daqueles que foram mortos no período da grande tribulação. Não. O Espírito Santo não vai... o Espírito Santo vai embora com a igreja. Como é que eu posso fazer tal afirmação? Se ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que se o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, implica dizer que até o estado eterno, enquanto ele não for implantado, o Espírito Santo continuará atuando. Sim. Como as pessoas vão ser salvas? Aí é o divisor de águas. Hoje, a salvação não é de graça, tem um preço a pagar. Mas a salvação é pela graça. O que implica dizer favor imerecido. O que implica dizer que hoje eu sou justificado pela fé. Que o sangue de Cristo remiu os meus pecados e pela minha fé na sua pessoa tenho o direito de ser salvo, sem derramar o meu sangue. Por quê? Porque o sangue dele já foi derramado na cruz do Calvário, a fim de que pelo seu sangue eu obtivesse o direito à salvação. Aí a equação é simples. Eu rejeito o sangue derramado de Jesus e vivo aqui rejeitando este sangue. O sangue remidor, o sangue purificador, o sangue libertador, eu rejeitei. Quando este sangue deste Salvador se manifestar, este Salvador, e levar os que acreditaram no seu sangue purificador, libertador, eu agora não tenho mais a representação do sangue de Cristo para me salvar, porque a graça já foi. Pastor, eu ainda tenho possibilidade de ser salvo? Sim. O que eu preciso fazer para ser salvo? Efésios 2:8, é pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por meio das obras para que ninguém se glorie, mas por meio da fé. Agora, se me perguntasse, pastor, o que é que eu vou fazer para ser salvo depois do arrebatamento? Aí eu lhe diria hoje eu lhe diria, derramando o seu próprio sangue para não negar a Cristo como seu Salvador. E aí eu pergunto, o que é mais fácil? Qual é a via mais fácil? Levando em conta também que a nossa vida é passageira na terra. Levando em consideração que a nossa vida é passageira na terra. O arrebatamento da igreja pode acontecer e alguém ficar e ter possibilidade de salvação por consciência plena de que ficou para trás e precisa ir na caravana seguinte. Mas chega a ser engraçado, mas é uma realidade. Outra coisa é você morrer hoje. Outra coisa é você morrer e partir para a eternidade hoje.
Você sabe por que tem pessoas que morrem com o olho aberto? Alguém já pensou por que as pessoas morrem de olho aberto? Já viram alguém morto de olho aberto ou morrer de olho aberto? Aí eu pergunto, por que ela morreu de olho aberto? Já se perguntou por quê? Quando Paulo fala do arrebatamento da igreja, ele diz assim, porque num abrir e fechar de olhos, num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Um abrir e fechar de olhos é uma ação rápida, imperceptível. E eu pergunto, por que as pessoas morrem e não deu tempo nem fechar o olho? Porque o seu cérebro parou de forma tão súbita que ele foi incapaz de fechar o olho. Se ele não teve condições físicas de fechar o olho, como poderia se arrepender de atos cometidos antes da sua morte? Não deu tempo de se arrepender. É duro. É duro. Isso. Aí segue-se o juízo. Morreu, não deu tempo de se arrepender, segue o juízo. Pastor, para onde eu vou? O grande trono branco espera. Julgamento final. Pastor, fulano morreu com Cristo? Não sei, só vai saber no dia do arrebatamento, se ele ressuscitar. No dia do arrebatamento. Só vou saber aí. Tem pessoas que gostam de dizer, fulano morreu sem salvação. Como é que você sabe? Como é que você sabe que fulano morreu sem salvação? Você é Deus agora, é? Baixou a onisciência? Tornaram-se deuses agora para dizer fulano foi salvo, fulano não foi salvo. Tinha até a cultura do filho da salvação e do filho da perdição. Não, fulano vai ser salvo porque ele é filho da salvação. Ora,